eu quero começar falando de uma festa que estava acontecendo lá na Judéia. Lá no tempo de Jesus, estava acontecendo uma festa. Só que assim, diferente de como foi ali na chácara, né? Jesus estava tomando cuidado ali para ir nessa festa. Tanto é que eles perguntaram, vamos lá na festa lá? E Jesus estava na Galileia e falou, calma, não chegou a minha hora. Né, já vou lá, já vou lá. E nesse momento estava acontecendo essa festa. E essa festa acontecia por vários dias. Imagina, quem já participou de alguma festa que durou vários dias? Vários dias, assim, tipo hoje, amanhã, depois da manhã. Hoje em dia não é muito comum, né? Mas antigamente tinha bastante. E aí, nessa festa, o pessoal comemorava lá, os judeus comemoravam lá na Judéia. E aí Jesus foi de fininho, ele estava quieto assim e tal. Daí ele foi para a festa. E aí, olha só o que diz esse versículo. O que acontece quando Jesus vai lá, fica lá e daqui a pouco o que ele faz? João 7, 37, diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se. Então ele devia estar sentado, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que impressionante isso. Só que, nesse momento, como a gente sabe, em vários evangelhos ali que a gente lê, Jesus era aceito por algumas pessoas, mas tinha muita gente que não gostava do cara, né? Tipo, o cara fazia milagre no sábado, e os fariseus não gostavam muito. Então imagine, uma festa, o cara levanta, chama a atenção de todo mundo e fala assim, ó, galera, esse negócio é o seguinte, quem crê em mim, fluirão rios de água viva. Imagina, tipo, aquele boato correndo, como assim? Não era o cara que queriam prender, não era aquele cara que estavam falando que se diz filho de Deus. Imagina só, toda essa situação acontecendo. E, quando ele fala isso, a gente tem algo muito especial aqui. E eu quero que você preste muita atenção nesse versículo que eu li. Coloca de novo o 38, por gentileza. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Qual que é a única condição para fluir rios de água viva? Quem? O que acontece? Única condição para que flua rios de água viva? Qual que é a única condição? Crer em Jesus, certo? Legal. Então, se você crê em Jesus, flui rios de água viva. Legal. Então, presta atenção, segura esse versículo aí com você, porque a gente vai falar nele no final. Quais são as duas coisas que a gente mais gosta em festa? Quando você vai numa festa, o que você mais gosta? Oi? Comida. Que mais? Comida, a bebida, o som, festa. Comida e festa, alimentação e festa. Legal. Essas são as duas coisas que a gente mais gosta quando a gente vai numa festa. Quem não gosta, né? Quem não gosta de a comida e a festa? Então, nós vamos ver essas duas coisas hoje, em alguns versículos. E o título da minha mensagem é Modo Festa On. Modo Festa On. O primeiro ponto da minha mensagem é: Ele nos convidou para o banquete. Legal. Então agora imagina que você vai fazer uma festa. Você vai dar uma festa. E aí você começa a se preparar, né? Quem que participou aqui da feira do Curstim? Quem veio aqui naquele dia? Legal. As equipes lá se prepararam, né? Tinham que fazer cachorro-quente, tinha que fazer pastel. Quem era da equipe do pastel? Tem alguém aí? Legal. Fizeram quantos? 200 e poucos pastéis, meu Deus. 300, meu Deus. Imagine você fazer 300 pastéis, cachorro quente também, né? Muito legal. Imagine você começa a se preparar, e aí,
você começa a fazer a tua lista de convidados. Você faz a lista de convidados, vou convidar meu amigo, vou convidar meu primo, vou convidar minha amiga, enfim. Só que, imagina se ninguém vai na tua festa, tipo, ninguém. Você convida um por um e ninguém vai, ninguém aceita ir. Imagine que ruim isso, né? Mas olha o que está escrito em Lucas 14, essa história que a gente vai ler. A partir do versículo 16. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete, estava preparando uma festa, e ele ia preparar um banquete, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: então, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, mas ainda há lugar. Imagine que história legal, né? Jesus contando ali. O cara convida um monte de gente e a galera não vai. Tipo, não posso, tenho mais compromisso, tenho outros meus compromissos e tal. E aí ele começa a chamar todo mundo na região, e ali o texto vai falando que ele convida, tipo, todo mundo que tinha na região. E essas pessoas foram, enfim, e deu tudo certo. No final deu tudo certo. A gente pode tirar aqui nesse texto várias lições, mas eu quero falar de uma delas. Aqui a gente pode tirar algo muito interessante, porque Deus também, Ele nos convida. E tem muitas pessoas que não aceitam. Então, pois é, eu estou fazendo, eu estou no colégio, não quero agora ir para a igreja. Não, agora, não, depois eu vou. Mas, nós estamos aqui, certo? Nós aceitamos esse convite. Olha o que está escrito em João 6,35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Uau! Olha só, começa a conectar aí. Deus nos convida para um banquete. E Jesus declara que Ele é o pão da vida. E aquele que vem a Ele, vai a Ele, nunca terá fome e nunca terá sede. Então Ele declara que Ele é o alimento, que Ele é o banquete. E nele nós somos satisfeitos. Nós temos acesso à palavra. Olha só o que está escrito em João 1,10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Segura um pouquinho aí. Aqui está dizendo, aquele que é a palavra. Quem que é a palavra? Quem? Meu Deus, vocês não almoçaram, né? Ela almoçou. Quem é a palavra? Jesus. Jesus é o alimento, Jesus é a palavra, e Jesus nos alimenta, Ele tem a palavra. Só que esse alimento, diferente quando a gente vai numa festa, você come lá, por mais que eu sei que tem uma galera aí que come tipo umas 30 coxinhas, e daí passa quase mal de tanto comer, né? Mas você não precisa de outra coisa, porque Jesus é suficiente. E aí no texto continuando diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aqueles que receberam, aqueles que creram, os que creram, em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne,
nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, além dele ser a palavra, além de ele ser o banquete, ele está falando aqui que quem recebe ele se torna filho de Deus. Legal. Então Deus não somente convida a gente para o banquete, nos convida para participar desse banquete, mas também nos torna filhos de Deus. Ponto 2 dessa mensagem, incluídos no reino. Então, nós vimos que ele é o alimento. A palavra nos fortalece e quando cremos nele, nós passamos a ser filhos de Deus. Legal. Em Romanos 5,17 diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, Deus nos convidou para o banquete de Jesus é a palavra que nos sustenta, e ainda, aqui nesse versículo está falando que, além disso, nós reinamos em vida. Nós podemos reinar em vida. Então, Ele nos dá a salvação, Ele nos dá a palavra, e agora Ele está falando que nós podemos reinar em vida, além de ser filhos de Deus. Legal. Então, lembra daquela história lá daquele homem que convidou uma galera tal, e a galera não foi? Mas teve a galera que foi. Aqueles que foram, participaram de um banquete top, de um banquete cheio, tipo à vontade mesmo. Então, quando a gente é convidado para um banquete, a gente se deleita na palavra, se deleita no alimento, e aqui que é a palavra. Então, olha só, que a gente leu nesse versículo, olha só o que diz Lucas 22, versículos 29 e 30. E eu lhes designo um reino. Diga assim, reino. De novo, diga assim, reino. Como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, Ele nos convidou a assentar à mesa para comer e beber, e sentar-se em tronos. Ei, só se senta em trono quem é da realeza. Nós somos da realeza, nós somos reis e sacerdotes. Então é por isso que nós nos assentamos, porque Jesus morreu e ressuscitou, e hoje nós estamos assentados junto com Ele. Só que nós não podemos simplesmente chegar lá e bater na porta lá. Posso entrar aí no banquete? Não. Jesus é a porta de entrada. Jesus é o caminho que nos leva a desfrutar desse banquete. Olha só o que está escrito em Colossenses 1,13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Volta lá, por gentileza. Pois Ele nos resgatou, nos tirou do domínio das trevas e nos transportou. Então Ele nos tirou de uma posição e nos colocou em outra posição para o reino do seu Filho amado. Então não foi por merecimento, não foi porque eu quis, mas sim porque Jesus escolheu e Ele se entregou. E olha só, continuando essa mesma linha de raciocínio, olha só o que está escrito em Salmos 1,3. E nós somos, então é como árvore plantada junto à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que você faz prospera. Amém? Amém. Tudo o que você faz prospera.
Olha só, esse versículo, assim como Colossenses, nos traz algo impressionante. Coloca ali de novo Salmos 1:3. É como árvore que nasceu. Sim ou não? É como árvore que nasceu? Sim ou não? Vocês estão dormindo? Sim. É como árvore que nasceu. Ele nasceu ali? Não. Ela foi plantada. É diferente de nascer. Ela foi plantada, ou seja, ela foi enxertada, ela foi colocada ali. Isso quer dizer que aqui mostra o cuidado de Deus com a nossa vida. Nós fomos inseridos no reino, nós fomos enxertados, ou seja, nós fomos colocados dentro do reino. Então, não depende de você, não depende de você ser próspero, não depende de você ter saúde, depende dele, porque nós estamos plantados no reino, plantados nele. E, como diz aqui, a árvore não se preocupa em dar uma folha bonita, né? Então, assim como você também não precisa de uma maquiagem para ficar bonita, amém? Ixi, não ouvi amém. Amém. Por quê? Porque você já é bonita, você já é bonito. Receba, amém, receba. Tudo bem, né? Não entenda, creia. Não tenta entender. Brincadeira. A fonte é Jesus. A fonte é Jesus. Então não depende da árvore. Ela foi plantada num rio. Não depende dela. Ela não precisa se preocupar em se está passando água ou não está. A água simplesmente passa. E aqui é um dos pontos mais importantes que eu quero falar com vocês. A fonte da nossa vida é Jesus. E a partir do momento que você crê em Jesus, você creu em Jesus, nasce uma fonte dentro de você. E essa fonte se chama Jesus. Se você crê que Ele morreu, se você crê que Ele ressuscitou, se você crê que Ele foi assunto aos céus, se você crê que Ele é alfa e ômega, se você crê que Ele reina soberanamente e brevemente voltará, se você crê nisso, você tem a fonte dentro de você. Só que, não é só isso. Além dele ter colocado a fonte dentro de você, agora tem mais uma coisa. Vou voltar lá no versículo, lá no começo. Primeiro versículo, João 7:38, pode ser. Diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então agora, Jesus é a fonte, e a partir desse momento, o Espírito Santo começa a fluir de dentro de você. Começa a fluir de dentro de você, porque Jesus falou que quem crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse rio não depende de nada, de circunstância terrena. Esse rio jorra, esse rio é continuamente abastecido pela fonte que é Jesus. Jesus é a fonte. Esse rio só depende da fonte, não depende da economia, não depende do teu professor, não depende dos teus pais, não depende da sua família, depende exclusivamente de Jesus. Então o Espírito Santo flui livremente através da sua vida, porque Jesus é a fonte. Então, para o terceiro ponto dessa mensagem, modo festa on. Então, beleza, já entendemos que Jesus é a fonte e o Espírito Santo é esse rio que começa a jorrar, começa a fluir de dentro de você. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 1, versículo 22.
nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Uau, que demais! Amém? Esse rio, ele flui de dentro de você. Esse rio flui de dentro de você. Agora a pergunta que fica: e como viver o Espírito em nossas vidas? Como viver no Espírito? Como deixar fluir esse Espírito, que é o Espírito Santo? Vamos ver Efésios 5, 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Segura aí, volta um pouquinho. Isso. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Aqui não está falando assim, mas encham-se do Espírito, mas façam com que vocês sejam cheios. A única palavra cuidadosamente escolhida pelo Espírito Santo é deixem. A única coisa que a gente tem que fazer é deixar Ele nos encher. Olha só que importante isso. A Bíblia, quando ela coloca uma palavra, ela escolhe, assim, aquela palavra está lá, não é por acaso. Então, se a Bíblia está falando que a gente tem que deixar se encher, porque muitas vezes a gente não deixa. Meu Deus. Porque, olha só, então, como nós deixamos que o Espírito Santo nos encha? Pergunta para mim como? Mais forte. Como? Aí, Efésios 5,19. Olha o que está escrito. Como então nós deixamos ser cheios? Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça de vez em quando. De vez em quando? Agradecendo de vez em quando, só quando está bem, só quando eu tirei 10, só quando meus pais me deram PlayStation, só quando, dando graça o quê? Inclusive quando a professora pega no teu pé, né? Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, não por poucas coisas, mas por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sermos cheios do Espírito Santo é deixar Ele fluir, Como? Como que a gente deixa fluir? Adorando, louvando, celebrando, e é por isso o título dessa mensagem. Nós estamos constantemente no modo festa on. Por quê? Porque a gente já foi salvo, a gente já foi incluídos no reino, a gente tem acesso a um banquete, nós fomos feitos filhos e herdeiros, co-herdeiros com Cristo, e hoje o que a gente só tem que fazer? Reinar, governar. Então hoje a gente está em festa. Por quê? Porque Jesus já venceu, Ele venceu todas as coisas, não é problema nosso o mundo, Ele já venceu. Então a gente não tem que se preocupar. Se coloque de pé rapidinho, só para vocês não dormirem. Fale assim, repita comigo: eu sou filho de Deus, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou naquela cruz, e por isso hoje eu posso reinar. Amém? Amém. Pode se assentar. Agora, se a gente está numa festa, eu apresentei para vocês o alimento. Quem que é o alimento? Jesus, a palavra. E a festa é o quê? Estamos no reino. Mano, nós governamos. Nós estamos aqui para governar. Nós estamos aqui para declarar, para falar o quê? A palavra de Deus. E se a gente está numa festa,
Não tem por que ficar triste. Não tem por que reclamar. Não tem o porquê eu ficar chateado. Eu tenho que ficar alegre, eu tenho que me alegrar, eu tenho que ficar feliz. Por quê? Porque Ele me deu acesso a isso. Ele nos convidou para o banquete, nos fez filhos, nos colocou assentados com Ele, e hoje reinamos com Ele. O Espírito Santo flui em nossas vidas, então nós comemoramos, nós vivemos em festa, nós vivemos comemorando. Por quê? Porque Ele já venceu, e hoje nós estamos inseridos no reino. Amém? Então, o nosso papel, o meu papel e o seu papel é governar. E aqui, quando você descobre que tem alguma comida boa, ou você descobre alguma coisa boa, você descobriu que você ganhou um PlayStation, de repente está lá um PlayStation 6, 7, um iPhone, o que você vai fazer? Você vai contar para todo mundo, vai contar? Mano, eu ganhei isso aqui. Cara, eu queria tanto. E por quê? E por que muitas vezes a gente não fala de Jesus assim? Ele te colocou no reino. É por meio dele. Então eu quero incentivar você, lá no teu colégio, sabe? Fale de Jesus. Por quê? Porque Ele te colocou no reino. É festa. E vamos trazer mais galera para essa festa, mais gente para essa festa, para festejar junto com a gente, para adorar a Deus, para festejar porque Jesus morreu e ressuscitou, e hoje Ele vive para todo sempre. Então nós somos alegres, pois Ele nos deu tudo. E agora nós somos rei aqui nessa terra. Então, a gente teve a festa de gala no retiro, e como o rei e a rainha, convidou todo mundo para a gente dançar, para celebrar, para se alegrar. Por quê? Porque nós fazemos parte desse reino, nós reinamos. Então, nosso papel aqui, depois de entender tudo isso, é governar, celebrar, festejar, porque Ele fez, porque Ele, só depende dEle. Então, volta rapidinho em Efésios 5:19, por gentileza. Então, como que nós somos cheios do Espírito Santo? Ou melhor, deixamos sermos cheios, falando entre si salmos, hinos e cânticos espirituais. O que significa isso? Louvar a Deus, adorar a Deus, cantando e louvando de coração. Então, quando você está adorando, quando você está louvando a Deus, quando você está adorando, quando você ergue as suas mãos, quando você não presta atenção no que o teu amigo está fazendo e começa, Pai, muito obrigado, e começa a cantar, isso a Bíblia está falando para a gente, que é deixar o Espírito Santo fluir na tua vida. E você vai se enchendo, e você vai se enchendo, e você vai se enchendo mais e mais e mais e mais. Olha o próximo. Dando graças constantemente a Deus Pai. Então, quando eu dou graças, quando eu agradeço, quando eu falo, Pai, muito obrigado. Nossa, muito obrigado. Alguém, sei lá, te dá um copo de água ou te dá a passagem, você, não, pode pegar água primeiro. Cara, muito obrigado. Obrigado mesmo. Nossa, mas por que eu só deixei? Não, muito obrigado. Você está dando graças constantemente. E isso está fazendo com que o Espírito Santo vá fluindo mais e mais na tua vida. A Bíblia não diz, você tem que então ler a Bíblia 7 horas por dia, jejuar 3 horas e então o Espírito Santo começa a fluir. É isso que está escrito? Não. É adorar, louvar a Deus e deixar Ele fluir. Agradecer constantemente, porque é tudo sobre Ele.
Então nós adoramos, nós louvamos. E com isso, o fluir do Espírito Santo começa a acontecer na sua vida. E é por isso que nós estamos em festa, porque o Espírito Santo já flui nas nossas vidas. Então, eu te convido para se colocar de pé agora. E a gente daqui a pouco vai louvar, vai continuar louvando. E eu quero te incentivar, daqui a pouquinho, quando a gente for louvar do todo o teu coração, sabe? Imagina, sabe, eu estava refletindo, e a gente estava conversando, eu e a Bia, esses tempos, e, sabe, eu tenho uma notícia para vocês, no céu não vai ter retiro, no céu não vai ser como aqui, então aproveite, porque essa oportunidade que a gente tem de servir o próximo, de conhecer, sabe, de entender as coisas como hoje a gente está conhecendo, no céu vai ser diferente, a gente vai ter acesso a tudo, todas as pessoas serão reis e sacerdotes, e a gente não vai ter mais essa oportunidade, que a gente tem hoje aqui. Então, aproveite, a gente está vivendo os últimos dias aqui na terra, e então, nós somos chamados para governar. Eu quero fazer um convite nessa hora. Nós falamos aqui que Jesus, Ele se entregou, Ele morreu. Mas por que Ele morreu? Certa vez, lá em Adão e Eva, se rompeu o relacionamento que existia entre o homem, entre as pessoas e Deus, lá atrás. E Jesus Cristo é o único caminho, é a única pessoa que pode restaurar esse relacionamento. Então eu quero convidar quem gostaria de aceitar, de receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e então passar a partir disso a governar aqui na terra. Alguém quer receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Levante a sua mão. Amém. Amém. Alguém mais? E eu quero estender esse convite. Amém, que legal. E eu quero estender esse convite se você já frequentou uma igreja, se você já aceitou Jesus, mas, sabe, você quer viver algo diferente. Você quer, eu entendi, e agora eu quero viver algo diferente, algo sobrenatural. Se você quer, eu quero oportunizar isso a você. Alguém mais quer receber e quer viver de uma forma diferente? Amém. Amém. Que demais. Por gentileza, venham aqui na frente quem levantou as mãos, por gentileza. A Bíblia diz que quando alguém aceita Jesus, há festa nos céus. Amém. Venha. Você também vai lá. Pedro, pode trazer. Amém. Nesse momento, algo está acontecendo na vida de vocês. Duas coisas principais que eu coloco aqui. Nesse momento, o seu nome está sendo escrito no livro da vida. E lá quando acabar todas as coisas, Jesus vai perguntar: fulano, sou eu. E você vai entrar para a eternidade. E outra coisa, a partir desse momento, todos os seus pecados são perdoados, independente quais, quantos e como. Todos os seus pecados estão perdoados. E eu quero convidar vocês a fazer uma oração. Todo mundo vai fazer. Então, repita essas palavras. Eu vou te ajudar numa oração, para que a gente ore a Deus de todo o nosso coração.
Orar é conversar com Deus, é falar com Deus. Então, se você sentir liberdade, feche os seus olhos e a gente vai falar com Deus. Repitam assim: Pai Celestial, muito obrigado pelo seu Filho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Muito obrigado pela salvação da minha alma. Eu te recebo. Muito obrigado. Pai Celestial, escreve o meu nome no livro da vida. Pai, eu recebo agora o teu Espírito Santo na minha vida. Eu perdoo todas as pessoas que um dia me ofenderam. E eu declaro salvação para cada uma delas. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, Vira de costas para mim, olha para a igreja, e eles vão falar assim para vocês: sejam bem-vindos à família de Deus, em nome de Jesus. Antes da gente ir para o louvor, eu quero ler esse último versículo, em Apocalipse 5:11. Preste bem atenção. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele brevemente voltará. Por isso nós celebramos, nós cantamos, nós o adoramos, e isso é tudo para Ele, por Ele, porque Ele é digno e Ele brevemente voltará. Continuem abençoados.